Vamos lá para a nossa aula Radioatividade parte 2. A missão continua, certo? Vamos lá, ligados com sua apostila aí, apóstolos, façam as anotações sem pressa, com calma, na paz do Senhor, que tudo tende a dar bem, certo? Nesta semana nós teremos uma atividade para ser realizada até o dia 15. Dia 15, na verdade, ela será postada na sexta-feira, para que vocês executem o primeiro trabalho avaliativo, certo? Aquele trabalho que vale nota, aquele trabalho que vale créditos, certo? Sobre tudo aquilo que nós já vimos antes, tá certo? Para encerrar aí nosso livro 1, para encerrar nosso primeiro livro, finalizar aí com o conteúdo da radioatividade. Nós vimos que emissões radioativas são aquelas onde o núcleo de um elemento químico emite partículas. Quais partículas? Pode ser um próton, pode ser aí um elétron, né? Aquele neutrino que se transforma em elétron, ou pode ser uma onda eletromagnética como a radiação gama, certo? Nós vimos que sobre representações de elementos químicos, as equações nucleares. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a medicina nuclear, sobre as usinas nucleares e sobre a datação de fósseis, certo? Sobre o tempo de meia-vida dos elementos radioativos. Então vem com o tio aqui, não se perca. É o seguinte, primeiramente temos que considerar que as três emissões radioativas existe a radiação alfa, ok? A radiação beta, que tem esse símbolo, e a radiação gama. Está aqui mais bonitinho no desenho. O que eu aprendi sobre essas radiações? Que a radiação alfa é uma radiação positiva, a radiação beta é uma radiação negativa e a radiação gama é uma wave, ou seja, é uma onda eletromagnética, certo? A radiação alfa é positiva, pois ela apresenta 4 de massa e 2 prótons em seu núcleo. Ela apresenta 2 de número atômico, né? Como nós aprendemos. Nós vimos que a radiação beta, opa, deixa eu colocar aqui bonito, coisa linda, 4 de massa e 2 de número atômico. A radiação beta possui 0 de massa, ou seja, não altera sua massa, possui carga negativa de -1. Esta carga negativa, quando ocorre a emissão beta, eu tenho um aumento no número atômico, né? Para confundir vocês, não sei, mas é um elétron que se transforma aí, que retorna ao núcleo desse átomo como um próton. Então, a radiação beta acaba aumentando o número atômico. E nós vimos que a radiação gama tem massa de 0 e número atômico de 0. Isso nós vimos aí na última aula, vimos ontem, certo? Agora é o seguinte, considerando as três radiações, nós vamos ter radiações que são consideradas fracas, uma radiação fraca, uma radiação forte e uma radiação intermediária, certo? Temos que definir agora qual é a radiação mais forte. Vou começar pela radiação alfa. Sabendo que a radiação alfa tem esse número atômico, tem essa massa de 4, vocês acreditam que essa massa, que essa radiação alfa, é uma radiação muito forte? Sim ou não? Será que quando sai do seu núcleo atômico, essa radiação tem poder assim de persistir por muito tempo? Será que essa radiação alfa tem capacidade de atravessar paredes, morros, objetos e assim por diante? Nós vamos aprender a partir de hoje que a radiação alfa, por ela ter grande volume atômico, por ela ter um grande volume nuclear, ela é uma radiação fraca. Anote aí no seu caderninho, radiação alfa é considerado uma radiação fraca. Igual vocês quando não tomam café da manhã, sabe? Fica lá morrendo, é igualzinho, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Radiação alfa é uma radiação fraca. Pois ela apresenta um grande volume nuclear, dificilmente ela consegue se propagar com grande facilidade. Portanto, uma simples folhinha de papel, olha aqui no primeiro exemplo, a emissão da radiação alfa, acompanha com o tio ali, ó, desenhando. Uma radiação alfa, ela é interrompida, eu consigo interromper a passagem de uma radiação alfa com uma simples folha de papel. Coloca uma folha de papel, não tem nenhuma aqui, coloca uma folha de papel. A radiação alfa, ao atingir essa folha de papel, ela não consegue penetrar. Ela é uma radiação muito fraca, pois ela apresenta um grande volume atômico. Bem claro isso, né? Já a radiação beta, tá? Reescrevendo a radiação beta,
Beta, vamos fazer um beta bem beleza aqui, ó. Uma radiação beta, ela não tem massa. Ela tem zero de massa. E ela é caracterizada por ser uma radiação negativa, certo? É um elétron lá que sai do núcleo, que é transformado em um elétron. Essa radiação, por não ter massa atômica, vocês concordam que o seu volume nuclear é menor? Já que seu volume é nuclear, vamos pensar assim, ela não é tão pesada. Então essa radiação beta, ela consegue facilmente, sim, atravessar um papel. Eu tenho aqui no desenho, aqui em verde, né? Bonito, vamos pegar um verde bonito aqui. A radiação beta, quando eu coloco aqui um papel sobre essa radiação, facilmente atravessa, pois ela não apresenta volume de massa em seu núcleo. Ela apenas é uma carga negativa. Então, facilmente um papel ela atravessa, certo? Já a radiação alfa não tem essa capacidade de atravessar o papel. A radiação beta, a emissão beta já atravessa. Comparando a radiação alfa e beta, qual seria mais forte? Qual teria um poder de penetração maior? A radiação alfa ou a beta? Aquela que não tem massa, a radiação beta. Ou seja, a radiação beta é uma radiação considerada do tipo que você deve estar escrevendo aí no seu caderninho. Letra horrível aqui, né, professor? Ela é uma radiação do tipo moderada, certo? É uma radiação moderada. Ela tem capacidade de atravessar, sim, uma folha de papel, tá? Só acontece a sua interrupção da sua emissão radioativa por uma lâmina, tenho aqui, acompanha com o tio ali, ó, uma lâmina de alumínio, uma chapa metálica, certo? Uma fina chapa metálica tem a capacidade de se repelir, de não permitir a passagem dessa emissão beta. Ela é mais forte que a alfa, certo? Porém, uma simples chapa de aço, uma chapa de algum metal, uma chapa fina aí de qualquer metal, não permite a sua passagem. Tudo bem? É uma radiação moderada. Agora, meus caros, aquela radiação que nós não demos tanto valor assim, que foi a radiação beta, né? Qual é a radiação beta? Tem esse símbolo bonito aqui, ó. Certo? A radiação gama tem esse símbolo bonito, bonito, bonito. Essa radiação, como nós já vimos, a radiação gama tem esse símbolo, ela tem zero de massa, ela tem zero de número atômico. Normalmente ela não aparece nas equações nucleares, pois não ocorre mudança do número atômico, pois é zero, não ocorre mudança na massa, não ocorre mudança no número atômico, certo? Pois os seus valores são zerados. A emissão gama é considerada uma wave, uma onda eletromagnética. Considerando que ela não tem massa, que ela não tem carga, que ela é uma onda eletromagnética, percebam, se ela não tem massa, ela passa facilmente por um papel. Ela não tem massa, ela passa facilmente por uma chapa de alumínio, por uma chapa metálica. Para conter essa radiação gama, é necessário aqui uma grande parede aqui, ó. Acompanha contigo aqui em verde, ó. Ô Palmeiras verde, bandido. Faz tempo que o Palmeiras não perde, né, gente? Tá uma beleza, um orgulho esse meu time. Aqui, ó, a radiação gama. Para conter ela, uma grande parede de concreto ou uma chapa de chumbo muito grossa para conter essa radiação. Quem aqui já tirou um raio-x? Sabe raio-x? Aquele que você tira quando você quando você quebra aí sua perna. X. Ele é muito, muito semelhante com a radiação gama. Certo? Não apresenta massa essa radiação, tá certo? Então, por isso que muitas vezes, quem já teve a oportunidade, a infelicidade de quebrar uma perna, um braço aí, sabe que ao tirar o seu raio-x, o técnico da radiografia, ele vai atrás de uma parede bem grossa para se proteger dessa radiação, tá certo? O raio-x em si faz mal para o nosso organismo? Se caso for estendido, se for extenso, se isso for dia a dia, pode causar algum mal. Para um primeiro momento ali que você retira uma radiografia de um osso, se está quebrado ou não, não causa nenhum mal. Tudo bem? Então, quanto às forças das emissões, quero deixar claro aqui a seguinte situação.
Comparando as três emissões radioativas, eu não estou perguntando qual é mais pesada, qual tem mais massa. Eu estou questionando qual é a radiação mais forte, qual é a radiação que tem o maior poder de penetração. Qual é a radiação? É a radiação gama, pois não possui massa. A radiação gama tem uma maior força de penetração comparado com a radiação beta. E a radiação beta tem uma maior força comparada com a radiação alfa, tá certo? Se tivéssemos isso, uma projeção destes raios aqui, poderia visualizar aqui no desenho com o tio, ó. Acompanhe aqui com o tio. Poderíamos interpretar que um núcleo radioativo, está aqui em vermelhinho, coisa linda, estou estragando o desenho, ó. Esse núcleo aqui vermelho, ele está emitindo radiação. Se esta radiação for considerada uma radiação alfa, uma simples folha de papel, tende a barrar a emissão alfa. Quais emissões passam sobre uma simples folha de papel? Passam os raios beta e os raios gama. Dando continuidade, se temos uma lâmina metálica de alumínio, ferro, enfim, uma lâmina de algum metal, qual radiação é barrada por essa lâmina metálica? É a radiação beta. Qual radiação passa por ela? Somente os raios gama, tá certo? Os raios gamas têm poder de atravessar aí o nosso papel, a nossa lâmina metálica e até persistir de acordo com a quantidade, com a grossura de uma lâmina, de uma placa de chumbo, tá bom? Para se proteger então de uma radiação, grandes, grossas camadas de chumbo e concreto, tá bom? Quem conseguiu se salvar lá durante a Segunda Guerra Mundial com as explosões da bomba atômica, quem assistiu Wolverine sabe do que eu estou falando, ele acaba caindo em um poço para salvar aquele japonês, ele cai em um poço, nesse poço ele se cobre, está no fundo ali está dentro da Terra, a radiação passa por eles, eles conseguem se proteger. Tudo bem? Sobre as forças, quero deixar claro a ordem crescente das forças radioativas. Isso que você tem que anotar. A radiação, eu fiz com a radiação gama começando, mas agora posso dizer que a radiação alfa tem uma menor, ó, o símbolo, aprenda o símbolo, não esqueça o símbolo menor, maior. Alfa tem uma força menor que a radiação beta, que tem uma menor radiação comparado com a gama. Qual é a radiação mais forte? Eu ia falar, não pode falar. Qual é a radiação mais forte? É a radiação gama. Certo? Qual é a radiação mais fraca? Radiação alfa. Fechou isso aí? Bem moleza, certo? Vamos continuar. Bem no início da nossa aula ontem, eu disse a vocês que a radiação pode ser usada em usinas nucleares, pode ser usada na medicina nuclear, né? Tratamentos de doenças oncológicas, doenças do câncer, enfim. E ela também é usada para identificar fósseis, artefatos pré-históricos. Bem simples isso aí, bem moleza. Vem com o tio aqui. Quanto à usina nuclear e a datação de fósseis, vamos falar também da medicina, tá bom? Bem simples aí. Acompanhando o nosso raciocínio é o seguinte. Eu mostrei a vocês, em nossa última aula, que o núcleo de um elemento instável, o núcleo, desenhando o núcleo, bonitinho, aqui ó, tá vendo? O núcleo tem prótons e nêutrons de um átomo. Os elétrons estão na eletrosfera, bonitinho, tudo mais. Que a radioatividade é a emissão espontânea, certo? De partículas do núcleo. Sai partículas do núcleo. Nós estudamos, pode ser uma partícula alfa, beta ou a radiação gama. Sai do seu núcleo. Quero dizer a vocês que elementos radioativos jamais deixam de emitir radiação. Eles persistem por toda a vida. Toda a vida eles vão emitir radiação. Tá bom? Esse tempo em que se emite uma radiação nós chamamos de tempo de meia-vida. Tá certo? O que é um tempo de meia-vida? Pergunta do nosso trabalho aí, ó. Tempo de meia-vida nada mais é que um período, um certo determinado tempo. Isso pode ser dia, pode ser horas, pode ser segundos, minutos, tempo. Tudo bem? Tempo, tá bom?
Pode ser tempo, dias, horas, minutos, anos, pode ser milênios. Cada elemento químico, ele, considerando essa imagem que eu fiz aqui, bonita aqui, ó, tá para vocês? Vocês acreditam que esse átomo representado aqui embaixo, considerando ele sendo radioativo, ele emite partículas, então sai partículas do seu núcleo, onde começa a ter uma diminuição da sua massa, correto? Correto? Que começa a diminuir. A diminuição da sua massa, ela é periódica, ela é proporcional a um determinado tempo, tá ok? Existem alguns elementos químicos que emitem uma radiação aí até 22 minutos, ocorre diminuição da metade da sua massa. Este tempo em que ocorre a diminuição da metade da massa de um núcleo de um elemento químico, nós vamos chamar de tempo de meia-vida, tá? O que é o tempo de meia-vida? É um tempo necessário, é um tempo cujo cada elemento tem o seu, não tem que decorar isso, tudo bem? Não tem que decorar isso, é um tempo qual cada elemento diminui em metade da sua massa inicial, tá? Temos aqui um gráfico, mas eu quero abordar com vocês a seguinte situação. Por exemplo, vou considerar aqui o elemento químico, vamos pegar aqui um elemento, fala um elemento químico para mim aí, Wendy. O frâncio, pode ser, ótimo, gostei. Este elemento químico aqui, ó, o frâncio, vou pegar apenas ele aqui como exemplo. Ele apresenta um tempo de meia-vida, eu tenho anotado aqui em uma tabela, tá vendo? Eu não tenho que decorar isso. Diz que o seu tempo de meia-vida é de 22 minutos. Quer dizer que, vamos supor que eu vá em um laboratório e eu deste frâncio, tracinho 223, frâncio tem esse símbolo FR, porque foi descoberto em homenagem, foi dado homenagem à França, tá? Esse frâncio 223, tá certo? Este valorzinho que vem à frente significa a massa desse elemento químico. A massa atômica, certo? Aquele númerozinho que fica em cima, poderia tranquilamente este número estar anotado aqui em cima, ó, 223. Tá ok? Tempo de meia-vida é o seguinte, vamos supor que eu vá em um laboratório e eu adquira desse elemento radioativo, eu adquira exatamente 1000 gramas desse elemento, ou seja, 1 quilo deste elemento químico. Eu tenho 1 quilo, eu tenho 1000 gramas deste elemento químico em meu laboratório. Tudo bem? Eu tenho 1000 gramas desse elemento químico, eu tenho 1 quilo desse elemento. Fui lá no Mercado Livre, parará, fiz meu pedido, comprei 1 quilo de frâncio que tem essa massa 223. Ele é um elemento radioativo, tá? É só uma brincadeira, tá, gente? Não existe isso no Mercado Livre, tá? Não existe, por favor. Então é o seguinte, sabendo que o tempo de meia-vida, meia é metade, sabendo que o tempo de meia-vida desse elemento corresponde a 22 minutos, quer dizer que agora, nosso horário de aula, 7, 8 horas, 9 horas da manhã, eu não sei, estou gravando isso em um dia anterior, tá ok? Vamos supor que tenho esses 1000 gramas desse elemento químico, vou deixar ele em repouso, essa quantidade. Sabendo que o tempo de meia-vida dele é de exatamente 22 minutos, quero dizer que após 22 minutos, que é o seu tempo de meia-vida, 22 minutos, eu não tenho mais 1 quilo de frâncio. Eu não tenho mais 1000 gramas. Quanto que eu vou ter? Eu vou ter metade. Metade da quantidade inicial. Isso é tempo de meia-vida. Deu para entender? Tempo de meia-vida é um tempo, cada elemento tem o seu, temos uma tabela aqui para a gente dar uma olhada, tá ok? Temos uma tabela, onde a massa desse elemento químico reduz pela metade. Quanto? Metade da massa inicial. Portanto, se nós tínhamos 1000 gramas, passou 22 minutos, quantos gramas agora eu tenho dessa massa, de todo dessa quantidade do meu elemento radioativo? Eu tenho ainda 1 quilo? Don't.
né? Eu não tenho mais 1 quilo. Passou 22 minutos, quanto de massa eu tenho agora? Nós temos exatamente... nós temos 500 gramas. Nós temos metade da massa inicial. Metade, ó, 1/2. Metade. E o que acontecerá, será depois de passar mais 22 minutos? O que acontece depois de mais 22 minutos? O que acontece? Vamos pagar aqui. Opa! O que acontece aqui? Não tenho mais 1 quilo. Agora eu tenho 500 gramas. Temos aqui nossos 500 gramas desse elemento radioativo. Opa! Passa sobre esse elemento mais 22 minutos. Quantos gramas agora eu tenho desse elemento radioativo? Eu tenho metade. Cada tempo de meia-vida de cada elemento químico diminui em metade a sua massa inicial. Portanto, passou mais 22 minutos, não tenho mais 500 gramas, agora nós temos 250 gramas. E isso continua perpetuamente. Tá ok? Existe, se você está entendendo, está acompanhando essa aula, eu te pergunto, será que existe uma possibilidade dessa massa chegar a zero? Sim ou não? Yes or no? Yes or don't? Né? Vamos lá, existe uma possibilidade de chegar a zero? Não existe. Porque zero é metade de alguma coisa? Não é, certo? Se nós dessemos continuidade aqui a essa descrição, a esse decaimento, que assim é chamado, a esse decaimento dessa equação nuclear, considerando que temos 250 gramas, se passasse mais 22 minutos, quantos gramas teríamos? De 250, cai pela metade. Seria quanto? Seria 125. Mais 22 minutos, 75,5. Mais 22 minutos. Ou seja, vai caindo sempre de metade em metade. Nunca essa massa chegará exatamente a zero. Essa massa pode chegar lá, 125 dividido por 2, 72,5. Divide por 2, 36,25. Divide por 2, 12,5. Divide por 2, 6,25. Divide por 2, 3,125. Divide por 2, 1,725. Divide por 2, 0,400 alguma coisa. 0,2, 0,1, 0,00. Deu para entender? Nunca chega exatamente a zero, porque zero não é metade de nada. Tudo bem? Ocorreram aqui na história, nós sabemos que ocorreu um desastre, né, em Chernobyl, e o elemento químico lá em Chernobyl não era o frâncio, até estou apagando aqui, não era o frâncio. O elemento químico que estava na usina de Chernobyl era o urânio. Quanto tempo leva o urânio para diminuir a metade da sua massa? Volta aqui, tudo bem? Estamos bem, sem problema. Quanto tempo leva para diminuir a metade? Leva um pequeno tempo aí, ó. Leva apenas 7,1 vezes 10 a 8 minutos, 8 segundos, não, 8 anos. Ou seja, para o elemento químico urânio, para que ele sofra uma desintegração, para que ele diminua a metade da sua massa, é necessário levar um tempinho. Quanto tempinho? Vamos colocar esse 8 aqui, tirar ele da potência, ficaria 7, vamos tirar o 0, né? Opa, tirou o 0. Então aqui são 8 casinhas aqui depois da vírgula, então temos aqui a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dividir de 3 em 3 para não se perder. 3, 3, 3. Ou seja, lá no desastre que aconteceu em usina nuclear em Chernobyl, ocasionada por um acidente, por um vazamento de urânio, certo? A massa inicial que tinha naquele reservatório nuclear, se fosse 1 kg, 2 kg, enfim, para reduzir a sua massa pela metade, vai levar 710 mil anos para diminuir a sua massa pela metade. Muito tempo, né? Muito tempo. Passará milhares, milhares e milhares de anos e ainda terá uma grande radiação naquela área.
tá? Então, tempo de meia-vida é isso. Não temos que decorar os tempos de cada elemento químico, tá? Não temos aqui, ó, não temos que decorar esses valores, muito menos os seus elementos químicos. Com essa informação, quero que vocês saibam o que é um tempo de meia-vida. É um tempo necessário onde cada elemento químico tem o seu elemento químico radioativo, que leva para diminuir em metade a sua massa inicial. Tá certo? Bem simples aí. Vamos continuando. Sobre a usina nuclear, tá? Temos aqui um desenho sobre o funcionamento dessa usina. Gostaria de chamar a atenção para o desenho. É muito comum ver em noticiários quanto relacionados à poluição, né, do meio ambiente. Muitas vezes coloca lá uma imagem de uma usina nuclear, né? Eu vejo um grande volume aqui, ó, de nuvens, de fumaça. Aí passa lá no jornal assim, a radiação está acabando com o mundo e não sei o que. Toda essa fumaça expelida por uma usina nuclear, ela é tóxica. Sim ou não? Valendo 5 créditos agora. Não, ela não é tóxica. Tá ok? Por que ela não é tóxica? O vapor, a fumaça que sai de uma usina nuclear, ela é essa substância aqui, ó. Ela é apenas água, 2O, água no estado de vapor. Ou seja, é utilizado água dentro de uma usina nuclear para refrigerar, para diminuir a temperatura devido ao aquecimento do reator. Quando a água bate no reator, a água é líquida, está uma temperatura elevadíssima, a água bate, ela acaba indo na forma de vapor para a atmosfera. Então a usina nuclear, ela não é uma usina que polui, como muitos pensam. Se você pensava assim, já não pense mais, pois uma usina nuclear, ela não polui o meio ambiente em seu funcionamento normal. Porém, se acontecer algum desastre nessa usina, uma explosão de uma turbina, uma explosão de um reator, eu tenho vazamento desse material radioativo para o meio ambiente. Aí, meu amigo, aí complica, tá bom? No mais, se ela funciona em perfeitas condições, aquelas fumaças que saem da usina, nada mais, nada menos, é apenas vapor de água, certo? Existem duas formas de trabalhar em uma usina nuclear. Existe a fissão nuclear e a fusão nuclear, tá ok? Falando bem rapidamente sobre os dois, né? Aqui nada mais é que água, tá bom? No estado de vapor, não é tóxico. Tenha isso em mente, tudo bem? Pegadinhas aí, cai sobre esse assunto. Existem duas formas de trabalhar em uma usina: a fissão nuclear e a fusão nuclear. Talvez vocês nunca tenham escutado esses termos, mas fusão você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida. Fusão das multinacionais. Você estuda lá em geografia, certo? Geopolítica. Fusão do Goku com o Goten. Fusão é a união, certo? É a união, está falando nuclear, então é a união de núcleos. Tem um núcleo pequenininho com mais um núcleo pequenininho, eu tenho a união desses núcleos, eu formei uma fusão nuclear. O que seria a fissão? Fissão seria a separação de um núcleo. O núcleo grande sendo dividido, cortado no meio por um nêutron, eu tenho a liberação de outros dois núcleos menores. Vamos ver isso em calma aqui. Portanto, a fissão nuclear, como eu disse, é a separação de núcleos através do bombardeamento de nêutrons. Separação. Vamos lá. Ô, letra bonita. Tá anotando isso aí? Muito bem, anota com carinho. Tenho aqui no desenho, ó, uma partícula de urânio, certo? Ela foi bombardeada por um único nêutron. Esse nêutron, gente, chega numa velocidade tão surpreendente neste átomo que ocorre a quebra do núcleo desse átomo, certo? Esse átomo, esse urânio, ele se divide em dois outros núcleos, que um vai ser o criptônio, outro agora é o bário. E esse processo se dá em sequências, ele acontece repetidamente. Então eu tenho essa quebra de átomos de urânio um atrás do outro.
E percebam aqui em nossa ilustração que a cada momento que eu tenho o rompimento de um núcleo de urânio, eu tenho representado aqui esse símbolo, ó. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Significa, anota aí, energy. Energy drinks. Não, significa energia. Toda vez que eu tenho rompimento de um núcleo, eu tenho a formação de núcleos menores. Com a quebra de núcleos menores, eu tenho um grande potencial de energia. Essa energia que é usada aí nas usinas nucleares aí para distribuir a energia elétrica para os cidadãos, certo? Tá, tudo bem? Se a fissão nuclear é a separação, como eu disse, a fusão nuclear, fusão, é a união. União de núcleos, tudo bem? Vamos ver aqui os núcleos. Exemplo, eu tenho aqui na representação na imagem, ó, dois núcleos menores. Eles, através de um grande processo de energia, para isso acontecer, eu tenho a união desses núcleos, formando um núcleo maior. Consequentemente, eu tenho uma grande liberação de energia. Essa energia é o que nutre o responsável pela distribuição, né, de energia de uma usina nuclear. Tá bom? Para acontecer isso, gente, não é fácil. Não é simplesmente eu pego um elétron, um núcleo, coloco um aqui do lado, bum, faço isso acontecer. Existem circunstâncias, né, específicas para que isso ocorra, considerando temperatura e pressão. Tudo bem? Para nosso primeiro momento, aqui no primeiro ano, temos que apenas distinguir que uma fusão nuclear ocorre com a união de núcleos e a fissão nuclear ocorre com a separação de núcleos. Isso ficou claro? Espero que sim. Tudo bem? Fusão, se você está anotando aí, coloque que é a união de núcleos atômicos com grande quantidade de energia. Só para ter uma ideia, ano que vem nós vamos calcular aí essa quantidade de energia. Tudo bem? Mas não para esse ano. Fica tranquilo. Para encerrar essa aula aqui, eu gostaria de falar apenas sobre alguns acidentes radioativos, certo, gente? Temos aqui em Goiânia, não sei se é da época de vocês, sobre o césio, certo? Existe uma nota que aconteceu a seguinte situação. Só curiosidade para encerrar essa aula, é bem tranquilo, tá? É um momento que você não há necessidade de ficar escrevendo agora o tempo todo, tá? Mas presta atenção. Já caiu no Enem, já caiu em vestibulares, que é um assunto decorrente aqui do nosso país. O que aconteceu é o seguinte, um hospital fazia um uso de um equipamento de raio-x e neste equipamento continha um material radioativo, o césio, que emite radiação, obviamente, certo? Neste equipamento estava o césio dentro da máquina que era usado no hospital. Como eu disse, usado para o paciente lá eventualmente não causa problema algum. O técnico que usa esse aparelho, normalmente ele se protege atrás de uma grossa parede de concreto, certo? Mas aconteceu o seguinte, o hospital, por algum motivo, razão, circunstância até então desconcebida, ele resolve trocar os aparelhos de raio-x e descarta o equipamento em um lixo comum, em um lixão. Quais são os tipos, né, de pessoas que vão lá para recolher o lixão? O pessoal que recolhe o lixo reciclado, mas muitas vezes tem baixa renda, tem crianças, enfim. Este equipamento estava no lixão, pessoas abriram este equipamento, se depararam com um elemento brilhoso, um elemento colorido, bonito, fluorescente, acharam lindo aquele material fluorescente. Ó, que bonito! Vou levar para casa. E levaram para casa. Dividiram entre os colegas ali que estavam. Ó, você leva um pedacinho, eu levo outro, parará. Ai, que bonito. Cheguei em casa, mostrou para a mãe. Ó, mãe, esse bonito que eu achei no lixão aqui, ó. A mãe pegou aquele material, todos em casa tiveram contato com esse material. E era um material radioativo. Muitas pessoas, algumas, né, pessoas morreram em decorrência da exposição direta com esse césio. Algumas tiveram sequelas, outras contraíram câncer, certo? Então foi um acidente ocasionado aí por um descuido, por um erro da eliminação
desse equipamento em um lixão, que não deveria ter ocorrido dessa forma. Outro acidente que chama a atenção foi o de Chernobyl, como eu disse a vocês, onde houve o vazamento de material radioativo e toda a região de Chernobyl, da Ucrânia, toda essa região ela está inoperante. Não há possibilidade de chegar a este local. Outro mais que nós temos mais recente é o desastre de Fukushima, no Japão, onde um tsunami, acabou colidindo aí com a usina nuclear, havendo um despejo de material radioativo. Isso aí fica aí para a nossa história, da nossa radioatividade, que é importante ressaltar. Muitos exercícios cobram questões pontuais sobre esses fatos, sobre estes acontecimentos. Deixo para vocês, meus amados, exercícios de fixação, trabalhar o cérebro aí. Bora praticar os exercícios da apostila e do livro de atividades. Venho com a correção na próxima aula. No mais, fiquem em paz, fiquem com o Senhor Jesus e nos vemos na próxima semana. Tudo bem? Abraço e beijo. Voltem lá para a sala para inserir o nome de vocês, para ter aquela chamada topem, topem, topem. Valeu, abraço, tchau.